Existe uma atitude muito comum entre as pessoas, sejam empresários, profissionais liberais, executivos de empresas, funcionários operacionais, administrativos. É um modelo praticamente cultural. Eu quero falar sobre esta atitude comum às pessoas. É uma atitude que normalmente limita o seu crescimento financeiro. É nesse ponto que eu quero trabalhar, né? As pessoas ficam o tempo todo buscando, né, crescimento financeiro, saúde financeira, sair das dívidas, mas eu noto que esse erro ele é difícil de mudar por parte das pessoas. Primeiro, porque elas não enxergam. E quando você fala para elas, elas não acreditam que esse seja o problema. Então, eu quero falar sobre isso. Eu sou Júlio Santos, eu sou educador financeiro, pessoal, familiar e empresarial. Eu uno as duas áreas. Eu comecei trabalhando como educador financeiro, pessoal e familiar. Muitos dos meus clientes eram empresários. E aí eu falei, eu vou criar um método para o empresário e para a sua empresa. Então, nós temos um método muito personalizado, que busca de maneira simples ser acessível a qualquer pessoa, e mudar, né? Então, o que eu vou te falar aqui, ele é fruto de mais de 1.000 consultorias realizadas, contato com pessoas e de depoimentos que eu ouço nas palestras, nos cursos, em outras atividades, nos conteúdos que eu produzo. Isso é muito comum. Logo, o que eu vou te falar não é achismo e eu não li num livro, né? Estava no livro tal, coisa que as pessoas costumam acreditar muito. É fruto da prática. E, na verdade, mas o que eu vou falar está no livro. É interessante, né? Eu estou com um livro aqui que, na verdade, ele é uma pesquisa. Ele pesquisou, esses pesquisadores, eles queriam entender a vida dos milionários. Como as pessoas se tornaram milionárias? Será que ele nasceu em berço de ouro? Será que ele ganhou, né, a herança, a riqueza dele? Será que é um jogador de futebol, um artista de cinema, uma celebridade? Era essa a ideia, entender como é que se formou a riqueza dessas pessoas. Então eles criaram um formulário muito extenso, pagaram para as pessoas responderem, né, e começaram a compilar os dados disso aqui. E é muito legal quando você ouve que sobre o comportamento desses 1.500 milionários, é o que eu tenho falado há mais de 15 anos. Mas antes de eu falar esse hábito, eu quero dizer o seguinte: eu quero que você raciocine primeiro. As pessoas ficam o tempo todo correndo atrás do dinheiro, querendo fazer dinheiro, querendo ganhar dinheiro. Essa é a tônica das pessoas. E aí elas trabalham 8, 10, 12 horas por dia, fazem pós-graduação daqui, pós-graduação dali para aprender mais, para ganhar mais. Vivem o tempo todo. Então o empresário trabalha muito, o funcionário trabalha muito, o profissional liberal trabalha muito. É uma cultura, e as pessoas até parece meio comum que trabalhar muito é sinônimo de sucesso. Não, a minha agenda está lotada, eu não tenho tempo. As pessoas acham que isso é um lado bom, apesar de estarem, né, serem escravas, mas elas acham que é bom, pelo menos eu estou ativo. E é possível fazer diferente, né? É possível mudar. Mas olha só, de um lado, as pessoas estão o tempo todo correndo atrás do dinheiro para gerar dinheiro. O trabalhador faz hora extra, faz bico, vende Avon, vende Jequiti, vende Tupperware, né? Faz um puxadinho na sua casa e vende cachorro-quente. O empresário ele fica encontrando fórmulas milagrosas, daí cria um negócio ali, um produto. Sempre o foco é gerar mais renda, mais faturamento, né? E aí as pessoas realizam, né? Elas realizam isso. Só que daí ela vai direto para o outro extremo. O que que ela vai gastar? Ela quer gastar. Então, ela começa a gastar, começa a ter produtos de luxo, produtos caros, o mesmo que não seja, ela gasta mais do que ela ganha. Então, você percebe que é uma dinâmica. Ganhar e gastar, ganhar e gastar, ganhar e gastar. Isso vira um ciclo. E para as pessoas é natural. Para eu ser bem-sucedido, então tudo isso que eu ganhei, para que realmente isso expresse o meu sucesso, eu tenho que gastar. Eu tenho que mostrar para as pessoas com o meu carro, com o meu relógio, com a minha roupa, no clube, na viagem. É muito interessante isso. Então, a educação financeira, as pessoas pensam que educação financeira é fazer planilha, fazer cálculo e investir. Não, educação financeira é você começar a rever a sua mentalidade, o seu comportamento e questionar isso. Será que tem sentido isso? Eu vivo no automático para gastar, na verdade, né? E pessoas de todo nível de renda, quero falar aqui para você, né? E de toda atividade profissional. Ora, nesse livro foi revelado, né, uma das coisas que eu quero compartilhar com você, e é o fruto desse vídeo aqui, o motivo desse vídeo, é que esses caras aqui ganham dinheiro e eles começaram por si só, começaram pequenininhos. Detalhe interessante aqui que fala que a maioria dos milionários são empresários, pequenos empresários, comerciantes, pequenas empresas, pequenas indústrias da sua cidade, não é o Marajá, não é o dono da Microsoft, da Amazon, nada disso. A maioria dos empresários eles constroem riqueza a partir do trabalho, então isso é uma notícia importante para te dar. Não existe outra forma de você construir riqueza se você não trabalhar. Agora, o segredo é você tem que trabalhar com inteligência. No começo você trabalha com força, depois com inteligência, né? Mas então esses ricos aqui, quando eles foram fazer alguns questionamentos, eles descobriram o seguinte, que esses caras que constroem riqueza, eles ganham dinheiro, eles gastam dinheiro também, eles não condenam os gastos, tanto é que ele vive bem.
Só que viver bem não é ostentar. Viver bem é não ter 5 Rolex lá, mostrar lá no seu closet lá, eu tenho 5 Rolex, né? Ah, olha a minha garagem com uma BMW, com Porsche, com uma Ferrari, né? Não é? Gastar é para eu ter qualidade de vida. Tanto o milionário quanto a pessoa que não é milionária, ela consegue ter qualidade de vida e ela consegue multiplicar o seu dinheiro. Só que eles falam o seguinte aqui, eles falam no meio do caminho, entre ganhar dinheiro e entre gastar dinheiro, existe uma coisa, que é administrar o dinheiro. O dinheiro entra, eu tenho que sentar para administrar. Então, na Bíblia existe um versículo que fala exatamente disso. Qual de vós que vai construir uma casa e você não para fazer um orçamento, um planejamento? Senão você vai passar vergonha. É o que a maioria das pessoas fazem. Elas querem ter tudo, mas elas não fazem planejamento. Então, elas gastam sem pensar. E aí, é claro, usa o cartão de crédito, usa o cheque especial, usa o limite, usa o leasing, usa o consignado, e vai fazer, usa o dinheiro da empresa, né? E aí vai indo. É um ritmo acelerado de consumo e, no fundo, isso é uma escravidão. Essa é a verdade. É uma maneira, sabe, escravista de viver. Quando você começa a pensar, é nesse mundo que, infelizmente, as pessoas estão. Então, aqui eles falam, a gente tem qualidade de vida, a gente tem um conjunto de coisas, né, que nos traz bem-estar. É evidente que tem milionário que é escravo do dinheiro também. Tem gente que não para de trabalhar. Conheço muitas pessoas que ele já tem muito, muito, muito dinheiro e ele, né, ele não dá atenção para si, não dá atenção para a família, tá? Mas eu não creio que esse seja o seu caminho e não é o meu caminho, né? O dinheiro para mim tem que ser um instrumento, né? E a minha carreira, o meu trabalho, ele tem que ser também um instrumento para eu transformar vidas, né? E qualquer carreira serve para isso, para eu impactar a sociedade. E é claro, parte disso vai vir uma remuneração e dessa remuneração eu vou fazer uma boa administração para que eu aproveite ao máximo, né? Então, o que está falando aqui? Sentar para administrar. E as pessoas não sentam para administrar. Elas ganham, 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 gastam, gastam, e não tem tempo. Tanto é que eu já tive pessoas que me contrataram para fazer a consultoria e não fizeram, porque ele não tem tempo. Pessoas que querem ouvir sobre uma consultoria e ele não para. Você está conversando com ele está olhando para a tela da empresa, não sei o que ali, ele não consegue se desconectar, porque ele pensa que ele tem que estar 24 horas pensando em gerar dinheiro. Então esse é um grande erro da sociedade, é um erro cultural, né? Não é a quantidade de horas que você trabalha e não é a quantidade de dinheiro que você ganha que vai determinar o seu bem-estar. Tem aqui, eu já repeti, já coloquei num post, mas quando você abre essa pesquisa, na primeira página, olha só, olha o que fala. Vou ler aqui para você. Riqueza não é o mesmo que renda. Veja bem, se você tem uma boa renda todos os anos e gasta tudo, você não está ficando rico. Você apenas está tendo o alto padrão de vida. E aqui eles vão falando, né? A diferença de pessoas que têm um alto padrão de vida e no fundo não tem nada, porque se perder o emprego ou se tiver um problema na empresa, ele vai se suicidar provavelmente. É um caminho que as pessoas têm. Ou vai entrar em depressão, ou vai ter um monte de problema, ou a família vai se desestruturar. Porque, sabe, gastar, 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 mostrar que você tem as coisas, não te dá sustentabilidade financeira e muitas vezes não te dá sustentabilidade emocional, não te dá sustentabilidade relacional e não te dá sustentabilidade espiritual. Então eu queria focar, né? Eu falei algumas coisas gerais aqui, mas eu queria compartilhar com você. O meu papel como educador é passar para as pessoas e ser enfático. Não é ficar falando coisinhas fúteis, né? Coisinhas que, oh, você tem que ter um pensamento super positivo, você é o que você pensa, e você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. No fundo, o que que esses caras falam aqui? Esses milionários. Eles falam, nós aplicamos a educação financeira. Não tem programação neurolinguística conosco. A gente trabalha assim, a gente trabalha cedo, a gente não reclama, né? A gente sabe que tem todo um processo de crescimento. Para haver crescimento, eu ganho dinheiro, eu administro. Significa que, às vezes, eu tenho que me privar de algumas coisas, mas tem empresário, tem executivo, eu não me privo de nada. Não, não, eu não passo necessidade. Não é questão de passar necessidade, é usar o dinheiro com sabedoria. Outra parte das pessoas tem uma visão errada da educação financeira e é que acha que é avareza. Não é avareza. A educação financeira não te obriga a nada. Então aqui eu não quero te obrigar a fazer nada. Você faz o que você quiser da sua vida financeira. Mas eu quero te mostrar que existe um caminho de aprendizado. Então você fez sua faculdade, você estudou em outras áreas, fez um curso técnico, fez um curso livre, você aprendeu algo, você é bom em alguma coisa. Então as pessoas ganham dinheiro porque elas são boas em alguma coisa. Elas têm competência para algumas coisas e têm disposição. Tem pessoas que são muito boas, mas não querem trabalhar. Você percebe? Aí já não vai dar certo. Mas você tem competência e continua aprendendo. Ah, vai falar inglês, vai dominar tecnologia, vai ter o autocontrole emocional. Tem tudo isso, é muito bom, mas tem uma matéria que você tem que colocar na sua vida e na vida da sua família que se chama educação financeira. Se você colocar, vai fazer diferença. Se você não colocar, talvez você continue prosperando e encontre o caminho. Talvez. Mas eu creio, né, o que é muito comum a gente ver, que o ponto de virada é a educação financeira. Então, talvez a educação financeira ela acelere a sua mudança, ela te acorde,
né? Ela te mostre que você estava caminhando para o lado errado. Existe um ditado que fala: não há nada mais inútil do que você fazer muito bem feito o que não precisa ser feito. Tem pessoas que estão fazendo isso na sua vida financeira. Elas acreditam, né, que focar em ganhar mais, se esforçar mais e se dedicar e fazer muitos cursos é isso que vai resolver os seus problemas financeiros. Então não é quantidade, é qualidade. Então é essa a reflexão. Eu sou muito enfático, né? Porque eu quero entregar para as pessoas o que eu vivencio. Então eu sei o quanto é bom e o quanto ouço das pessoas que chegam até mim e que tiveram acesso e que mostram, puxa vida, a educação financeira mudou completamente a minha vida. E quando você coloca na sua vida, independente do que você faça, se você seja um executivo de uma empresa, então quando eu vou gerenciar uma empresa, eu vou passar para os funcionários da empresa, porque é um conhecimento que eu tenho e que eu sei que ele é muito bom. Então, eu quero compartilhar com as pessoas, certo? Se você é um empresário, você compartilhar com você, com a sua família, com o seu funcionário, e você vai aplicar conceitos na sua empresa também, né? Se você é um profissional liberal, se você é um funcionário do dia a dia ali, né? Quantas e quantas pessoas eu já fui nas empresas e trabalhei essa questão? Pessoas que sentiram uma mudança na produtividade, né, na criatividade, na motivação. É tudo isso que a educação financeira proporciona. Então, a educação, faça uma planilha, anote tudo, não sei o quê, tal. É muito, mas muito mais do que isso. Então, invista em educação financeira. Se você quiser conhecer a forma como eu trabalho, que é uma forma peculiar, uma forma original, vamos dizer assim, uma forma que eu criei a partir da minha mudança, existem várias educações financeiras. Você pode buscar por aí. Procure selecionar algo bom, algo que seja coerente, porque os gurus aí de finanças estão dizendo algo que você quer ouvir. Fique rico em 6 meses sem fazer esforço. Eu acho que você vai cair do cavalo, como se diz por aí, se você for por esse caminho. Mas existe um caminho de enriquecer, mas para você enriquecer, você tem que primeiro parar de perder dinheiro, né? Aqui eu já estou indo para outras questões da educação financeira. Então é isso. Quer mudar sua vida financeira? Invista em educação financeira. Quer mudar sua vida em outras áreas, inclusive resgatar seu casamento, ter mais tempo para sua família, ter mais tempo para sua vida espiritual? Invista também em educação financeira. Quiser conhecer o nosso trabalho, entre em contato. Se quiser conhecer outros profissionais, busca aí, certamente você vai encontrar. Um grande abraço.